Você sabe, de fato, como ajudar alguém num processo de emagrecimento? Na faculdade, na graduação, a gente aprende o básico sobre o manejo do excesso de peso, da obesidade. A gente sabe que na teoria é uma questão de comer menos e gastar mais. Mas quando a gente estuda profundamente o manejo do excesso de peso, a gente vê que é um processo bastante complexo e que muitas vezes a gente não está, de fato, preparados para ajudar alguém a emagrecer. A primeira coisa, quando a gente se aprofunda no aspecto de entender sobre o processo do emagrecimento, é entender a magnitude do excesso de peso como algo composto por diferentes mecanismos, por diferentes dimensões. É algo relacionado a, sim, comportamentos talvez disfuncionais, uma dieta inadequada, um baixo exercício físico, uma baixa atividade física, mas não só. Quando a gente pensa em excesso de peso, a gente tem diferentes interferentes que podem, de forma direta ou indireta, influenciar na manutenção do excesso de peso. A gente tem componentes fisiológicos, a gente tem componentes patológicos que podem sim dificultar um tratamento para o emagrecimento. Então, a gente sabe sim que a mudança de comportamento, a mudança de estilo de vida, ela é essencial para qualquer processo de emagrecimento, de qualquer nível, de qualquer grau de sobrepeso ou obesidade. Mas a gente precisa entender até que ponto que a mudança de estilo de vida, de comportamento, ela não é suficiente, onde a gente precisa buscar novas formas, diferentes formas para ajudar o nosso paciente, inclusive tratamento farmacológico, inclusive o processo cirúrgico. Mas quando a gente entende que sim, o excesso de peso, a obesidade é algo complexo, a gente entende que não são soluções simples que a gente vai poder utilizar para que de fato aconteçam resultados transformadores e especialmente de duração com longo prazo. Quando a gente pensa num sucesso de tratamento, não é que uma pessoa emagreceu 30 quilos em um mês. Isso não é o sucesso do tratamento. O grande objetivo quando a gente trabalha com o manejo do excesso de peso é a manutenção do peso perdido. Quantos de vocês aprenderam a auxiliar o paciente na manutenção do peso perdido? Vocês talvez aprenderam o cálculo que deve ser feito, o quanto deve ser consumido, quais grupos alimentares, enfim, que dão mais saciedade. Mas como sustentar o emagrecimento? Esse é o grande desafio da ciência, é o grande desafio que a gente vê tantos medicamentos sendo desenvolvidos justamente para auxiliar as pessoas a manterem o peso perdido. E o nosso papel como nutricionistas, especialistas em emagrecimento, a princípio, é justamente auxiliar na mudança de comportamento desses nossos pacientes. A maioria das vezes, os pacientes que chegam até nós em busca de emagrecimento já tentaram muitas formas, muitas delas frustradas de emagrecer. E é importante que a gente entenda, que a gente investigue, que a gente avalie o que não deu certo. É importante que a gente faça um tratamento centrado na pessoa. Centrado na pessoa é o que realmente a pessoa precisa, é o que a pessoa consegue executar, é de acordo com as características dela, com as dimensões específicas daquele indivíduo, as dimensões físicas, as dimensões sociais, espirituais e mentais. Ou seja, a gente precisa olhar para aquela pessoa que está à nossa frente e identificar o que nela eu vou adaptar ao tratamento que eu vou prescrever. Ou seja, não existe um tratamento igual para todo mundo. Os desafios, as dificuldades, os deslizes, as recaídas, eles são diferentes de indivíduo para indivíduo. Tudo bem que tem coisas que são muito similares, mas a gente precisa entender o que mais desafiador é
para aquele indivíduo que está na nossa frente nesse processo. Não é um processo fácil. A mudança, o processo de mudança é um processo complexo. A gente tem aqui outros vídeos aqui no canal também que falam sobre o processo de mudança, de construção de hábito. Mudar é complexo, é desafiador. E o processo de emagrecimento, a sustentação do peso perdido, tudo isso são grandes desafios. Envolve uma reestruturação cognitiva muito grande, ou seja, não é um processo simples. Não é uma consulta a cada mês que a gente vai conseguir manter muitas vezes esse peso perdido. A gente precisa repensar, inclusive, no nosso formato de entrega de consulta. A gente está, de fato, ajudando a pessoa a aprender algo novo. Emagrecer é, de uma certa forma, um aprendizado. A pessoa não sabe muitas vezes emagrecer. Ela tentou outras vezes mecanismos, caminhos, rotas que não deram certo. Então a gente precisa oferecer o melhor tratamento possível. E depois da gente entender dessa complexidade do excesso de peso, uma das primeiras questões que a gente aborda quando trabalha relacionado ao comportamento alimentar é entender o porquê a pessoa busca o emagrecimento. Por quê? Por que emagrecer? Qual que é a vantagem de dedicar tempo, atenção a esse processo? Já que é um processo oneroso, energeticamente oneroso, é custoso para o nosso organismo se dedicar a uma empreitada tão complexa. Por que emagrecer então? Então é preciso que a gente investigue com o nosso paciente o porquê disso. E as vantagens desse porquê, elas precisam estar muito claras. Se não existir um porquê muito forte, qualquer desafio no meio do caminho é facilmente tido como um deslize, uma recaída. Trabalhar, investigar, ajudar, auxiliar o nosso paciente a identificar as vantagens de se dedicar a esse processo faz parte do nosso trabalho enquanto nutricionista, profissional da saúde que está ali tentando dar um suporte de mudança de hábito, de ajudar a pessoa a encontrar o melhor caminho em busca da sua saúde. A gente trabalha com um instrumento quando a gente usa a terapia cognitivo-comportamental para o emagrecimento que se chama lista de vantagem, aonde o paciente ele elenca algumas vantagens de emagrecer. O porquê que ele vai dedicar atenção a isso? Por que ele vai dizer não? Por que ele vai ressignificar alguns comportamentos? Por que ele vai despender energia nesse processo? Isso precisa estar muito claro. Depois que o paciente ele consegue estruturar as vantagens de se dedicar a um processo de emagrecimento que é complexo, que é desafiador, que muitas vezes ele tem um sentimento de frustração pretérito que impede ele de evoluir, a gente precisa fazer com que ele relembre esses motivos tão importantes que vão ser o pilar, que vão sustentar o processo de emagrecimento. A gente incentiva a leitura dessa lista de vantagens diariamente. Além de diariamente, a gente pode incentivar nos momentos mais desafiadores. Por exemplo, numa sexta-feira à tarde, antes de um happy hour, ou antes de um almoço em família, aonde os elementos sociais podem interferir no plano alimentar. Enfim, a gente incentiva a leitura dessa lista de vantagens para que fique muito atualizado no nosso cérebro o porquê que está sendo dedicado tempo e atenção, energia a esse processo. Essa lista de vantagem, a gente também relaciona ela com uma melhora na memória de trabalho. Quando a gente atualiza de forma frequente e constante a nossa memória de trabalho, a gente se mantém mais firme no nosso objetivo final. Ou seja, as vantagens de alcançar aquele objetivo precisam estar muito claras, porque aquilo vai ser atualizado, aquilo vai dar combustível para a manutenção durante o processo de emagrecimento. E essa lista de vantagens, ela não precisa ser engessada. Ela pode ter 3, 5, 10 itens e eles podem mudar. Então, os motivos pelos quais eu estou me engajando num processo de emagrecimento hoje, talvez sejam diferentes daqui a um mês. Ou os motivos de eu estar me engajando no processo de emagrecimento durante a Páscoa ou o Natal, às vezes eles vão ser modificados, porque naquele momento eu preciso colocar vantagens de me sustentar no meu processo de emagrecimento. Então, emagrecimento não é simples.
Não é algo simplesmente de comer menos e gastar mais. É claro que sim, a pessoa tem que comer menos e gastar mais, mas ela precisa ter uma sustentação muito maior do que simplesmente o déficit calórico. A gente precisa, enquanto profissional, contemplar o tratamento com diferentes abordagens que vão ajudar a sustentar esse processo que é complexo, que envolve diferentes dimensões de cuidado. Além da lista de vantagens, a gente tem diferentes ferramentas que podem auxiliar no processo de emagrecimento que a gente vai ver nos próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, se você lida com pacientes que buscam emagrecimento, curte, se inscreve aqui no canal, compartilha com quem você acha que vai ajudar esse tipo de informação. E fique ligado nos nossos próximos episódios que vão ajudar a sustentar ainda mais processos de mudança duradouros.